derrama bênção sobre o teu povo, opera maravilhas e tem grandes coisas do Senhor para nos mostrar. Está escrito na palavra do Senhor que as coisas ocultas pertencem a Deus e a nós as reveladas. Muito boa tarde. Mais uma vez dando prosseguimento no nosso vídeo que nós começamos hoje, nesse dia 12 de agosto de 2018. Então nós tivemos que interromper o vídeo. Então nós estamos tentando ver se nós recuperaremos uma boa parte, porque o Senhor já nos deu uma porção muito boa, muito gloriosa, são pérolas preciosas. Nós o temos entesourado em nossos corações, esses maravilhas celestial, porque isso na verdade é de grande valor para nós. Uma pessoa, quando ela recebe a graça de obter isso, essas palavras de grande valor para nós, de grande valor para um ser que é mortal nessa terra, quando ele recebe essa graça de ter essa palavra, a qual o Senhor Jesus nos disse em Tiago: acolhei com mansidão em vós a palavra implantada, que ela é poderosa para salvar as nossas almas. Então, é disso que estamos falando. Acolhei com mansidão em vós a palavra implantada, que ela é poderosa para salvar as nossas almas. Então, isso, na verdade, quando ela cai num coração, ela chega a uma alma predestinada, nós, na verdade, nos sentimos uma pessoa realizada, uma pessoa completa, porque fora disso nós nos enchemos de fama, de dinheiro e de mulheres e todo o prazer que esse mundo oferece. Mas quando nós olhamos, como podemos dizer assim, para esse outro lado da vida esquecido, nós sabemos que essas coisas se tornam muito pequenas para uma pessoa que na verdade recebe a graça de ser perdoada dos seus pecados. Isso na verdade é de grande valor, de um tão grande valor, que o Senhor Jesus, ele desceu do céu. Ele desceu do céu e veio aqui nos lembrar, porque nós encontramos no capítulo 3 de São João, no capítulo 1 de São João, do Evangelho segundo São João, que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então Deus veio e tomou um corpo como nós, de um humano, e veio nos mostrar o verdadeiro valor da vida. Isso foi como nós estávamos falando na primeira parte desta mensagem, de que quando o inimigo ele
levou a nós perder, juntamente com Adão, essa riqueza em glória que o Senhor tinha, os anjos voltaram chorando para o céu. Eles que contemplavam no céu e na terra os anjos, essa família, e quando eles viram que o inimigo havia nos enganado, jogando-nos para fora da palavra, eles voltaram para o céu chorando. E o Senhor, observando as lágrimas dos anjos, ele que não é pego de surpresa, ele não é surpreendido em nada. Nós somos, qualquer pessoa, na verdade, pode ser surpreendida a qualquer momento. Mas o autor da vida, aquele que é onisciente, onipotente, onipresente, para ele já sabia, porque ele tinha os livros, ele sabia que nós viríamos a cair desse lado de cada vida do pecado. Então ele foi lá e tomou o livro da redenção, pediu os anjos: traz para mim o livro da redenção. E foi ali e trouxe. Nesse livro continha graça, esse livro continha misericórdia, esse livro tinha um cordeiro. Então ele trouxe e ele mesmo desceu cá com o livro, com a palavra de punição, de juízo, porque ele havia dito para Adão, e ainda diz até o dia de hoje: no dia que tocar na árvore dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, nesse dia morrereis. Ele não podia faltar com a sua palavra. Agora ali ele veio com as duas mãos estendidas. Uma era para executar a punição, como foi executada. A serpente, a parte que cabia a ela, a Eva, a parte que cabia a ela, e a Adão, o que cabia a ele. Porém, nós ficamos do outro lado da vida, desse lado dessa vida cá, que nós vivemos, que todo mundo compreende muito bem. Mas o esquecimento daquela palavra que tínhamos, nós jamais tínhamos acesso mais à vida. Então Deus foi e estendeu a sua misericórdia, porque Adão mesmo, ele já procurou um meio por si próprio para cobrir a vergonha da sua nudez. Quando ele ouviu a voz do Criador, que vinha todos os dias pela tarde, vinha pela tarde e falava com Adão e Eva, a sua família, os seus filhos nessa terra. Ora, um dia ele chegou e chamou Adão, e Adão já havia transgredido a palavra. Então ele foi, Adão, ele disse: Adão, Adão, aonde estás? Então Adão foi e responde: Senhor, estou ouvindo a sua voz, mas a mulher que tu me deu me enganou. Ele foi e disse para a mulher: mulher, quem foi que fez isso?
ela foi a serpente. Então foi aí quando o Senhor aplicou, na verdade, a punição, que ele não falta com a sua palavra. Então, aí o remédio, o recurso, Deus não é como nós que surge um problema, nós colocamos a mão na cabeça pensando, como é que eu vou sair dessa? Como que eu vou sair desse problema? Mas Deus não é esse, né? Essa pessoa, ele tem todos os recursos, e é por isso que nós temos condição, na verdade, de ter essa liberdade de falar dessas maravilhas que contemplamos, que vivemos, por graça e bondade e misericórdia do Senhor. Então nós ficamos desse lado da vida aqui. Então, uma pequena conclusão, abrindo apenas um parênteses, que nós estávamos do lado da perfeição, não conhecíamos pecado, era nu. Adão não sabia que estava nu, porque a santidade o cobria. Não sabia o que era pecado, como os anjos. Então, logo após o inimigo ter mostrado aquele segredo daquela árvore, do conhecimento, aquela revelação do significado daquela árvore do conhecimento, nos trouxe para a vida de pecado pecaminosa. E hoje, e desde então, daquele tempo, nós ficamos sem acesso, cego, surdo, mudo e nu, acerca daquela perfeição. O homem natural, se Deus não nos mostrar, não nos revelar, não nos mostrar desse lado da vida, nós já tivemos quase os 6.000 anos que estamos voltando, porque Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e no 7º ele descansou. Então Deus está vindo descansar de todas as suas obras, desse espaço de tempo, como já pegamos e falamos. Então, Deus trouxe o recurso para um homem pobre, nu, cego, condenado, na verdade, à sepultura e ao inferno. Ele estendeu a sua mão, ele deixou esse livro aqui, esse livro da sentença, mesmo o Cordeiro de Deus ter vindo, a salvação ter vindo a nós, mas essa sentença continua, que a palavra nos mostra que no capítulo 22 de Apocalipse, do lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos, não foi nem preparado para o homem. O homem, na verdade, vai acabar juntamente com o inimigo, é por não observar a bondade e a misericórdia de Deus estendida. Então, esse, na verdade, é o julgamento final do trono branco. Mas ainda hoje, e como um pouquinho, uma partículazinha, uma fagulha do que estamos, na verdade, falando dessas maravilhas, que é o do trono da graça e da misericórdia, que Deus está tratando conosco através desse especialista, desse advogado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ali Deus trouxe o livro na mão, aplicou a punição ao mundo e aos seus filhos, que ele tinha que trazer de volta para ele. Então ele foi e trouxe esse livro
e olhou no livro da vida do Cordeiro, tinha graça, tinha misericórdia, tinha amor, com esses recursos que salvou Adão e nos salva, e nos concede a grandíssima oportunidade de voltarmos ao paraíso, à eternidade da onde viemos. Então, isso na verdade é maravilhoso demais para nós que estamos vendo todas as expectativas desse mundo que está, na verdade, chegando ao seu final. Então, Deus, Ele estendeu a sua misericórdia, graça e bondade, que isso, na verdade, trouxe essa punição. Deus nunca faltou com ela e não faltará. Então Ele trouxe um cordeirinho e tirou a pele daquele cordeiro e vestiu Adão, porque Adão já tinha arrumado umas folhas de figueira. Adão já tinha arrumado um recurso próprio, umas folhas de figueira para se cobrir, que é a religião. Então, não é a religião que nos religa a Deus. O que nos traz de volta é a mesma palavra que nos traz de volta a ela mesma. É a palavra que Deus trata conosco, com esse mundo, é através da sua palavra. E a sua palavra é Jesus Cristo. Esse Cordeiro que nos trouxe a perfeição. Como expressa João Batista, ali eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a palavra, como lemos aqui em João capítulo 3. Então, temporariamente, o nosso pecado, a nossa sentença, ali Deus trouxe aquele cordeirinho e o matou. Quem tinha que morrer era Adão, porque foi Adão que pecou. Então Deus proveu para Adão um primeiro cordeirinho, ele e Eva, e o vestiu. Então o animal teve que morrer no lugar de Adão. E temporariamente, depois veio Abel, já concedido pela revelação, ele trouxe um cordeirinho. E Deus o aceitou. Deus não aceitou a religião de Caim, mais estruturada, mais bonita, linda e com sinceridade. Mas não era aquilo não estava no plano original da salvação de Deus. Não estava, não combinava com a perfeição, não combinava com aquilo. Plano original da graça, da bondade e misericórdia do Senhor. Então Deus foi até e advertiu, porque você não faz como seu irmão, faz bem se assim fizer. Mas ele não podia, como já falamos, porque o veneno da serpente já estava no coração de Caim. Ele não tinha como chegar ao arrependimento. Porque uma das cegueiras mais terrível que tem é não ter um coração que converte, que arrepende. Esse, na verdade, é o coração terrível. Porque logo quando a graça atinge uma alma, ela reconhece o seu pecado, ela acerta a sua vida, ela sempre deseja: eu estou errado, eu preciso fazer alguma coisa para me consertar. Então foi o que aconteceu com Abel. Então, e assim sucessivamente. Mas aquele que mata e não, na verdade, tem arrependimento para ele. Então Deus trouxe essa graça, essa misericórdia temporariamente sobre os recursos da lei,
que sempre nos apontava que éramos pecadores, mas ela não trazia a perfeição, porque a vida que foi tirada do homem, o animal morria, e a vida do animal não podia vir ao adorador. Então, ela apenas mostrávamos que era pecadores, e aquilo temporariamente, até que veio o Cordeiro, a vida do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele morreu, e a sua vida veio para a igreja, veio para nós, o que não acontecia sobre os recursos da lei. Então nós pecávamos e a nossa condição era morrer pela punição que foi aplicada pelo Senhor. Mas se nós tivéssemos um cordeiro inocente, um perfeito cordeiro, e levássemos esse animalzinho, então chegava ali, nós fazíamos a nossa confissão, o nosso erro, e colocava sobre a cabeça daquele cordeirinho, e o cordeirinho morria em nosso lugar. E nós voltávamos a acertar da nossa dívida, porque foi sempre o que Deus disse, que o salário do pecado é a morte. E então, aquele animalzinho morria, até que viesse aquele cordeiro perfeito, porque esses outros animaizinhos, além dele, eles eram perfeitos, mas uma perfeição como criação. E eles não eram um humano, eles eram um animal. Eles apenas assumiam o nosso lugar e morriam, o que tinha que acontecer conosco. Então Deus foi e nos proveu sempre, como foi o quadro de Abraão com Isaac. Então Deus trouxe e pediu para Abraão oferecer a Isaac como sacrifício a ele. Então Abraão foi disposto, na verdade, a cumprir. Na hora dele pegar e executar a petição do Senhor, Deus foi, segurou a mão dele e trouxe ali de volta um cordeirinho que morreu no lugar de Isaac. Isso, na verdade, sempre apontando para o Calvário, para a cruz, que aquilo ali seria o filho dele. Aquele mesmo quadro que ele tomou de Abraão, ele veio e guiou o seu filho Jesus Cristo ao Gólgota, e ali morreu. Só que ali era o próprio Deus, a vida de Jesus Cristo era a própria vida do Deus Todo-Poderoso. E ele diz: eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para torná-la, tomá-la. Então, o que isso não acontecia com nenhum cordeiro, com um animalzinho daquele, e nem sequer, muito menos, um humano, um pecador, um homem, embora ele possa ser quem ele for, mas estava desprovido, porque todos os pecados destituídos estão da minha glória. Então, na verdade, isso é maravilhoso demais, quando nós recebemos da parte divina esses esclarecimentos desta gloriosa palavra. Aqui eu tenho São Mateus capítulo 13, versículo 10 e 11 e 16 e 17, que nos diz o seguinte: o Senhor Jesus: e cercando dele, de Jesus,
do Senhor Jesus, e cercando dele, do Senhor Jesus, os seus discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? E Jesus, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é isso concedido. E cercando-se dele, de Jesus, os seus discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? E ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino, mas a eles não lhes é isso concedido. Então, leremos de novo. E cercando-se dele, de Jesus, os seus discípulos disseram-lhe: por que fala por parábolas? E Jesus, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é isso concedido. Então, a umas pessoas é concedido o mistério de conhecer os mistérios do reino. Porque, se isso, conforme já falamos, se isso não nos for mostrado para nós, como na verdade poderemos saber, como disse Tomé? Tomé disse: Senhor, como? O Senhor fala do caminho, mas como saber o caminho? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, porque a uns é dado a compreender os mistérios do reino, mas a outros não lhes é isso concedido. A oportunidade é concedida a todos, porque quando mostra em São Mateus, no final desse livro, ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. As duas punições aí: é estendida a graça, a misericórdia, a condição de consertarmos as nossas vidas. Agora, você tem o livre-arbítrio, você tem o direito de escolha de aceitar ou rejeitar. Aceitar é vida, é volta ao paraíso. Rejeitar é manter na condenação do juízo final. Então, é melhor nós termos o coração aberto e reconhecermos que somos pecadores, que vivemos por graça e bondade e misericórdia do Senhor, ainda desse lado de cá do rio, e com essa grande oportunidade que Deus nos concede enquanto estamos do lado de cá do rio. Por isso que essa palavra fala: se hoje ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Não endureça o coração, mas abra o coração e deixa a luz do céu entrar. Porque a uns é dado a conhecer os mistérios do reino, mas a outros não lhes é isso concedido. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós verdes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram.
Então, é um tempo que nós estamos vivendo, de um tempo de tanta apostasia, de tanto engano, de tanto enredo, de tanto ismo, de tanta coisa, mas todo sacrifício, tudo feito fora da palavra, fora da misericórdia, fora da graça e da bondade do Senhor. Porque quem nos traz a condição de acertarmos com o nosso caminho, que nós perdemos, é só o próprio Deus. E isso é Ele cruzando o nosso caminho, e nos mostrando, e nos revelando. E nós, com o coração puro, sentimos o desejo de arrependermos dos nossos pecados e abraçar essa grande causa, que é a palavra, né? Então, nisso, na verdade, nós temos as certezas da ida e da volta, da graça e da bondade e a misericórdia do Senhor estendidas sobre nós. Então, isso é maravilhosíssimo demais para nós estarmos usufruindo dessas maravilhas. Então, no mais, que Deus, na verdade, abençoe. Nós agradecemos ao Senhor Jesus, porque é isso que nos traz esse bom prazer de viver esse mistério da vida, como já falamos, né? Então Deus nos mostra coisas preciosas e nelas, na verdade, nós estamos descansados. Então, e o Evangelho, quando nós lemos em São Mateus 28, 19, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, ali, aqui já foi o Senhor Jesus já ressuscitado. Então, ele já havia morrido e já havia ressuscitado no terceiro dia. Agora, tinha a promessa que haveria de vir. Logo após essa escritura de São Mateus, ele destinou aos discípulos, aos apóstolos, para ir à cidade de Jerusalém e lá permanecer até que do alto sejais revestido de poder. Então aqui ele deu a ordem para eles ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, todas as nações, toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas ele destinou eles para receber o poder, ele destinou eles para Jerusalém e ali esperar até que do alto sejais revestidos de poder, que é em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e ali em 2:38 de Atos dos Apóstolos, eles receberam as condições para poder, e o que nós recebemos, as condições para nós podermos e testemunhar da grande salvação operada em nossas vidas. Então, 2:37 e 38, mais uma pergunta. É bom nós sempre perguntarmos as Escrituras, porque nós vimos sempre que aqui uma pessoa que desejava a grande salvação estendida pelo Senhor, eles perguntavam. E nós hoje podemos perguntar a Deus? Podemos sim, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. E ouvindo eles isto, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro,
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então a condição, essa foi a condição que Deus nos concedeu, a grande salvação. Então a capacidade de ensinarmos foi sempre por esse meio, foi sempre no decorrer das eras, e aqui nós chegamos até agora, até a era da Odisseia, quando o 7º anjo tem sido nos enviado. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Então o Senhor nos visitou mais uma vez, visitou esse mundo, e esta mensagem gloriosa está percorrendo. E o nosso desejo, a nossa súplica diante do nosso Deus é que essas palavras sirvam de vida e de bênção para essas almas necessitadas de salvação. Porque nós não estamos precisando de vida mais para viver nessa terra. Nós estamos precisando de vida eterna. E a condição, na verdade, é essa. É arrependermos dos nossos pecados, sermos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos nossos pecados, porque essa promessa foi dita no dia de Pentecostes. São Pedro e os demais apóstolos dizem: porque essa promessa vos diz respeito a vós que estão presentes, os vossos filhos que virão, e todos os que estão longe, tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então ele chamou Adão, ele chamou em todos os tempos, ele chama nós ao arrependimento. Ele não nos chama para sermos religiosos, para termos a igreja maior, a mais destacada na cidade. Ele nos chama ao arrependimento. Então essa mensagem do 7º anjo, ela é totalmente arrependimento, que Deus nos enviou, o seu profeta, conforme Malaquias capítulo 4, que nós sempre citamos. Se nós falamos o que falamos, é porque nós recebemos graça através desse grandíssimo ministério de restauração de todas as coisas. Então, o 7º anjo já nos veio nos mostrar, revelando todos os mistérios que Deus nos tinha revelado para o seu povo. Então, isso é graça, isso é bondade, isso é misericórdia. O que desejamos a todos que ouvem essas palavras, que ela seja abençoada. Então, viva uma vida feliz, alimente-se corretamente da palavra de Deus, desse maná celestial que nos conduz à vida eterna. Que Deus abençoe. Agradecemos a Deus já despedindo desse final de semana, e que Ele abençoe a nossa vida, as crianças, os adolescentes, os jovens, adultos, anciãos e anciãs, nas escolas, no trabalho, em casa, sempre nos livrando das pedras de tropeço, dos laços passarinheiros, dos espíritos invasores dos lares. Então, que essas bênçãos estejam no coração. Tome a palavra de Deus e viva. Então, no mais, Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.